Fala, motociclista diferenciado, como é que vocês estão? Começando mais um Tô de Moto Podcast, um podcast diferentão feito para você que gosta do mundo das duas rodas e para você que ainda não gosta, porque a gente vai te convencer. Tá sabendo disso, né? Se é que a gente já não convenceu. Mas mais do que falar sobre duas rodas, lifestyle e tudo que gira em torno desse mundo que é apaixonante, o que a gente curte aqui mesmo é colecionar histórias de pessoas que são referência no que fazem, que deixam um legado positivo para a sociedade, pessoas que são referência nas suas atuações, pessoas que têm uma importância, como é o caso do convidado de hoje, que você já viu, já sabe, o nome está aí para todo mundo, Sargento Nantes, palmas. Viu, deixa eu falar. Valeu, Angelo, obrigado, viu, irmão? Não tem uma plateia aqui, pô? Porra, aqui, ó. Tem uma plateia, vai. Aê, mano, põe a palma aí, Põe a palma aí, aê, mano, aê, pô. Sargento Nantes, cara, obrigado por ter vindo. Vocês não sabem, cara, vocês não sabem a pauta, a agenda desse homem aqui, ó. Vocês não têm noção. Então eu queria Tô correndo, mas de cara agradecer. aqui, irmão, desde a primeira vez que o Brunão trouxe a ideia aí, a rapaziada me convidou, eu falei, mano, esse eu tenho que participar. Boa. Eu tenho, por mais que não pareça, né, a rapaziada tá acostumada a ver eu muito mais ligado à polícia, ver na internet, mas eu tenho uma história longa em cima de duas rodas, viu, cara? Nós vamos falar disso aí, vamos descobrir a história do Sargento, que é uma figura emblemática, todo mundo conhece. E agora eu falo até que é mais importante. Eu falo que às vezes acontece uns trampolins na vida, né? E hoje a figura do Sargento é mais importante do que aquela figura que a gente viu lá, porque é alguém que está no front diretamente. Já estava no front com a história da rota, né? Sim. Sempre esteve no front em prol da sociedade e agora está no front mais uma vez de uma batalha que é difícil pra cacete, que é a batalha política, que a gente vai poder falar também disso aqui. Então, mais uma vez, obrigado por ter vindo, né? Obrigado ao time. Eu que agradeço. Vocês não estão vendo, mas tem um time aqui, tem aqui, tem lá na cozinha. Não, é gigante. O time é pesado, tá junto. Então, obrigado a todos vocês por ter ajudado a fazer essa conversa aqui acontecer. Antes da gente começar, vamos lá. Douglas, vamos lá, o menino do áudio aí. Ali, ó. Doug. De hoje por dentro é Doug. Já pronto, tá batizado. Te batizo, Sir Doug. Sir Doug. Vamos lá. Vamos lá, mais um episódio aí, pessoal. A participação de vocês é muito importante, mas sem bagunça, sem treta aí, porque a gente sabe que. Então tem graça, vai embora, pessoal. Não tem treta. Calma aí. Tem que ser Calma aí. moderado. Tem um negócio sério aqui. Aqui eu vou falar, eu falo direto. Já até acostumado, já parou aqui, né? Uhum. Eu trago uma frase do meu avô, que foi incorporado pelo meu bisavô. Certo. Meu avô depois passou pro meu pai. Ele sempre fala: aqui é uma democracia, mas quem manda sou eu. É isso aí, cara. É isso aí, mano. Então é isso. Então você que tá aí com o dedo nervoso pra já querer... Calma, não rapaziada. adianta, você vai perder seu tempo. Porque se você escrever besteira, a gente diz tchau. Não tem bagunça aqui, mano. Você vai... Tem treta. Ou você vai engrandecer ou você vai calar a boca. É isso. Pronto. O que mais, Doug? Agora canal do YouTube. Lembrete do canal do YouTube aí. Eu já peço a inscrição de vocês. Torne-se membro para apoiar o crescimento do canal. Deixe o seu like, é muito importante. E ative o sininho para receber sempre novos episódios. Lembrete de sempre. Hoje é participação especial do CTA com o Sargento Nantes. Então, já tá vendo? Top. Boa. Vai começar, Doug. Solta aí nossos patrocinadores, por gentileza. Freeway, calçados masculinos premium que unem tradição e inovação, oferecendo conforto superior, durabilidade, versatilidade para homens de toda a geração. Com presença em mais de 2.000 municípios no Brasil, a Freeway exporta para 25 países e conquistou seu espaço unindo a essência, a tradição com a busca constante por inovação. Freeway, qualidade de materiais,
conforto, durabilidade e muito estilo. Repsol, uma das líderes mundiais em óleos e lubrificantes de alta performance, com tecnologia de ponta e inovação constante. A Repsol oferece produtos que garantem máxima proteção e eficiência para o seu motor e uma linha completa de produtos acessórios. Confie em quem entende do assunto. Repsol, a escolha dos apaixonados por performance. Beleza? Antes de começar, redes sociais do Sargento. Vamos botar aqui, ó. Coloca aqui no GC para mim. @Sargento Nantes. No Instagram, @Sargento. Aí na maioria, procurou @Sargento, é por extenso, tá? Sargento Nantes. Senão o pessoal escreve SGTO. Não, Sargento Nantes aqui no Instagram. Pra não ter confusão. Boa. Sargento Nantes. YouTube, temos alguma coisa? YouTube também em andamento aí. Também em andamento. Também em andamento aí, Facebook pra dar uma fortalecida. Tem o canal lá, mas é bem pequeno aí, né? Boa. Mas em breve aí, já fiz alguns anúncios aí, em breve a gente... Então, já vou fazer um jabá já. Já faz porque a gente em já breve, coloca aqui. no Fio do Bigode aí também. Já escreve lá, rapaziada. @ no Fio do Bigode? É. Já tá fechado Não, já o nome? tem, Tá já fechado tem o a nome? página, né? Doug, já põe aqui Em breve @ aí, no Fio do Bigode. No Fio do Bigode. Porra, puta bigode, né? Não, porque você vai ser entrevistado lá também. Pegar uma rapaziada aí. Boa. @ no Fio do Bigode, joga aqui, certo? Facebook. Sargento Nantes. Pronto. Todas as redes, É Sargento isso aí. Nantes. Maravilha. Pronto, Por extenso. tá dito. E durante esse episódio a gente vai lembrar aqui também as redes sociais do Sargento e tudo mais. Cara, obrigado Fechou. de novo por ter Imagina, vindo, eu que agradeço o convite, mano. Eu digo que aqui, mais do que a gente falar sobre moto, a gente tem a liberdade criativa para poder trazer gente que, de alguma forma, contribui para o tema moto. Se não contribui diretamente, contribui indiretamente. Se não contribui nesse momento, tem a condição de contribuir. Sim. Né? Que é o caso. E a gente começou uma linha agora de trazer propostas públicas, né? Justamente porque, cara, nós estamos falando de um número incrível. A gente está falando de 40, números redondos, Sim. 40 milhões de usuários. Motociclistas nesse país. Sim. Ô, Sargento, 40 milhões, É gente demais. a gente elege um presidente. É. Ou deselege também. É, 40 sim, milhões concordo, de motociclistas. É uma massa crítica de todo tipo, de toda ordem, de todo gênero. E assim, não é possível que a gente não tenha entidades políticas, eu falo entidades e entidades físicas, Sim. pessoas, que não olham para isso. Então, o que a gente está fazendo aqui é trazer gente que, de alguma forma, se conecta e começa a olhar com calma para esse negócio, né? Que é o caso, que é o seu caso. Vem uma pessoa aqui que fala, cara, eu topo, vamos falar sobre moto, vamos falar sobre a minha carreira política, vamos conectar tudo, porque, de alguma forma, a gente tem uma massa crítica em São Paulo também gigantesca. Né? Que anda de moto e que, cara, merece alguma atenção Total. do poder público. Muito. Então, essa é a ideia. Né? Então, obrigado mais uma vez por ter vindo. Essa é a ideia do Tô de Moto, é trazer pessoas que façam essa ponte muito grande entre as suas atuações, inclusive as suas atuações públicas, que são Sim. fundamentais, com esse tema de moto também. Então, é isso que a gente vai explorar aqui hoje. Sensacional, meu irmão. Eu acho super válido. Aceitei o convite de cara. Eu ando de moto aí, rapaziada. Os menores aí, viu, meu? Fica ligeiro. Mas é o seguinte, eu ando de moto desde os 16 anos. Possuo moto desde os 16 anos. Na época, antigamente a gente amadurecia mais rápido, né, meu? Trabalho desde os 11, 16 anos, juntei um dinheiro, comprei moto. Então, assim, eu tive uma longa trajetória em cima de duas rodas. Por isso que eu falei, eu tenho bastante história. E são histórias inéditas, tá? Porque na maioria das vezes eu converso sobre polícia, sobre o serviço policial e tal. Então, assim, muito do que a rapaziada aí já passou, eu já vivi, mano. Deixar a capa de chuva em casa, tava sol, quando você vê pra cá aquele toró, mano, que molha assim. Os caras ainda falavam assim, meu, molhou a cueca, acabou a dignidade, mano. Você tá em cima da moto, judia, cara. Então eu vivi muita coisa, passei frio pra caramba, tomei vários rola, mano. Então assim, mas a gente vai desenrolando aí. Pra mim, e hoje na posição que a gente assumiu aí, graças às pessoas, né, que confiaram na gente e depositaram o seu voto de confiança literalmente, hoje a gente representa toda uma categoria, eu costumo dizer que eu tô lá a serviço do povo, de fato. Então, assim, eu não vou falar sobre segurança. Você não vai ver eu lá na Câmara dos Vereadores falando só sobre segurança pública, não, meu. O meu voto ele é muito, se podemos dizer assim, eclético, cara.
A gente sai na rua para conversar com as pessoas. São pessoas de todos os segmentos da sociedade que me acompanham. Então, assim, cara, eu estou à disposição para trabalhar pelo cidadão de bem. Inclusive, hoje, uma das grandes pautas da cidade justamente sobre a regulamentação do uso de aplicativos, principalmente aplicativo de carona. Nós estamos em debate e efetivamente, tá? Eu tenho trabalhado, tenho feito contato com as empresas, estamos organizando para ouvir a categoria também, os anseios. E assim, aproveitando um pouco também da minha experiência como motociclista. Lógico. Então, e quando a gente coloca isso na mesa, é interessante, porque eu tive em contato com alguns representantes das empresas e eu fiz alguns questionamentos pertinentes, porque eu já vivi. E meio que olharam, não tinha olhado por esse ponto. Eu falei, não, mas você tem que olhar por esse ponto também. Então, assim, a experiência, eu acho que ela ajuda bastante nessa hora. A experiência, eu falo de ter vivido o assunto que você vai discutir. Da mesma maneira que durante 20 anos trabalhei na polícia, vivi a polícia, literalmente. Quando a gente vai conversar sobre segurança pública, não tem como... Se eu pegar uma pessoa que não tenha tanta experiência nessa área, a gente consegue debater legal. E eu consigo mostrar, de repente, uma outra ótica para a pessoa que... Isso é um negócio muito importante, porque as pessoas costumam a fazer uma dissociação do político em função da sua vida anterior. Sim. Né? Mas na hora que o político ele se torna político, ele trabalha justamente para atender uma gama enorme de coisas, não só ligadas à sua vida anterior. Sim. Né? Então, isso é muito importante e muito relevante. Colocar isso na ponta da mesa é um negócio que tem que ser dito e redito muitas vezes, porque, de novo, a gente está vivendo uma época agora de apelo de rede social, onde as pessoas olham e elas fazem a taxação. Elas olham e falam, não, esse político é um político que vai lutar pela polícia, pelo não sei o quê. E não, é um político que vai ver a ordem geral em questões de coisas que são para o bem comum da sociedade e para um ambiente chamado cidade. Exato. Isso é muito importante. E existe ainda uma cultura na sociedade que a gente, aos poucos, de repente, a gente tem que ir mudando na cabeça das pessoas, que é o quê? Eu ainda encontro muito, principalmente uma metrópole do tamanho de São Paulo, maior da América do Sul, da cidade de São Paulo, maior da América do Sul. Se você pegar... As pessoas ainda têm um nível de... Elas ainda não entendem direito a função do vereador e, na grande maioria das vezes, eu escuto... Às vezes, já escutei nas ruas assim, você é de qual região? Você... Porque na cabeça das pessoas é aquele sentimento bairrista, que um vereador ele tem que tomar conta de determinado bairro. E ali é a área dele, ninguém invade, só ele toma conta. E aí é medido o trabalho dele, muitas vezes, da forma de atuação naquela região. E não, cara. E não só região ou categoria. No caso, categoria trabalhista. Não, esse aqui é da segurança, esse aqui é da saúde. Enfim, é óbvio que você vai ter um contato, vai ter uma afinidade maior com algo que você já exerceu, o assunto que você domina. Exato. Porém, o político ele tem que estar preparado para resolver qualquer assunto de qualquer cidadão, independente de região. E o que você pontuou aqui é excelente, porque os vereadores eles têm que estar preocupados em fornecer projetos de leis e votarem esses projetos de leis, fazendo com que eles aconteçam, mas que seja para um bem comum, para que seja útil para todas as pessoas. E não muitas vezes só para determinada região, X ou Y. Lógico que uma manutenção ou outra... Eu sou um exemplo, sou da região da Zona Sul. Lógico que você acaba tendo um contato maior com as pessoas que moram lá e muitas vezes as demandas vão chegar de lá. Claro. Mas não quer dizer que se chegar no meu gabinete demanda da Zona Leste, da Zona Oeste, vai ser atendido com a mesma, mesma vontade e qualidade. Por que eu estou fazendo essa marcação que é muito importante para mim? Porque às vezes as pessoas têm essa pecha, elas olham, e aí eu vou voltar de novo à história do meme, que tornou a sua figura clássica. Sim. Não é? Claro, a gente não pode se destacar disso, mas as pessoas olham para aquilo e aquilo se traduz numa coisa. Fala, não, esse cara aqui, ó, não, esse cara aqui...
ele é em prol da polícia, ele é vereador de direita, extrema-direita. E nós não estamos falando nisso. Nós estamos falando de um político que atende uma cidade que está, é claro, tem suas predileções pessoais. Óbvio, todo mundo tem suas predileções pessoais. Tem a sua facilidade de falar certo tema, claro, também, mas que tem que tratar com o bem comum. Tem que conversar. Tem que conversar. Eu acho que a coisa mais difícil que um político deve... Eu não sei, eu não estou lá, mas o que eu percebo é a coisa mais difícil que um político deve ter é ter essa pecha do partido e ter abertura e necessidade de falar com outros partidos que, historicamente, não são próximos. E é necessário, você vai ter que conversar. Exatamente. Não tem jeito. Você vai ter que compor, você vai ter que conversar. Essa foi um dos primeiros questionamentos feitos pela imprensa quando eu assumi o cargo. Na primeira semana me perguntaram, você, por ser policial, por ser de direita, você vai conseguir conversar com a esquerda? Porque você está sendo taxado como uma das pessoas extremistas que chegaram agora. Eu respondi dessa maneira para o repórter, para o jornalista. Eu falei, cara, eu acredito que não tenha pessoa hoje que assumiu aqui que tenha maior habilidade em conversar com qualquer pessoa do que eu. Perfeito. Porque no serviço policial, durante um turno de serviço, muitas vezes eu converso com a pessoa que está em situação de rua, eu converso com o usuário de droga, eu converso com o empresário, eu converso com o médico, converso com o advogado, vou no fórum, presto um depoimento, converso com o juiz, converso com o promotor. Então, assim, a gente... principalmente a função policial, ela te dá essa... Na realidade, existe essa necessidade de saber conversar e entender todas as pessoas. Porque primeiro você precisa entender a pessoa para conseguir responder o que ela quer ouvir. Então, assim... E isso aí, para mim, foi uma baita de uma escola. Essa experiência, eu levo ela lá para a Câmara também. Na Câmara, eu tenho um bom relacionamento com praticamente 100% dos vereadores. Eu converso com todos. Isso é bom. Isso é bom, e muitas vezes, talvez a pessoa em casa vai ver eu abraçando um vereador que talvez seja do PT, do PSOL. Mas eu tenho que ter esse tipo de conversa. Claro. Porque talvez um malicioso ou outro pode usar isso aí e falar, pô, o cara é de direita, tá conversando com o da esquerda, tá... Não, fala, meu irmão, todos nós, independente de partido, somos servidores públicos, ou seja, nós somos funcionários do povo. E nós temos sempre que chegar... Lógico que vamos ter ideias, vamos ter diferenças, vamos. Claro. Porém, quando o momento, a situação é decidir algo que seja bom para o povo... Nós temos que nos unir, chegar num consenso no meio termo, decidir aquilo que seja bom para o povo, independente da minha ideia ideológica ou não. Sendo bom para o povo, que não esteja prejudicando o direito de outrem, eu estou dentro. Boa, é isso. A gente tem esse diálogo, sim. É bom a gente fazer essa marcação. Ótimo, não, é bom isso aí. Eu acho que a gente lembra as pessoas. As pessoas, elas gostam de viver na eterna disputa. Ou é time, ou é política, ou é branco e amarelo. Exato, Cara, exato. Não. Não é isso. A gente tem que evoluir. Ali é a casa das leis. A gente tem que estar conversando, pensando sempre isso. Todos devem estar com esse pensamento. Excelente. Pensando sempre no bem do povo, independente de partido, de ideologia. Agora, Nantes, vamos voltar um pouquinho. Bora. Como é que foi a escolha para entrar na vida policial? Você tem uma história de família com vida policial? Como é que foi essa escolha? Tenho, sim. Meu pai, né? Meu pai, ele é policial militar, então ele é reformado já, né? E o sargento Moisés aí, mandar um abração pro meu velho. Embaçado, minha inspiração como policial, como homem. Tá vivo. Mandar um abraço para ele. E cresci dentro do quartel praticamente. Desde que eu me lembro... Por gente mesmo, estava sempre dentro do quartel, ele sempre levava eu. E aí, óbvio que também surgiu, fora essa inspiração dele, às vezes a rota passava no bairro, lá morava em Osasco quando era criança, né? Aí passava a rota, ficava comentário a semana inteira da molecada, a rota passou aí. Então, automaticamente também nutri essa vontade de servir na rota, mas a ideia inicial surgiu através do meu pai, por estar sempre dentro do quartel, desde criança, cara. Então, eu não acho que seja uma vida fácil. Eu sei minha história aqui. Eu lido com polícias. Lidei muito. Hoje eu não lido mais, mas treinamento, muito. E, cara, eu vi, era uma vida de abdicação. Né? Era uma vida de, muitas vezes, afastamento da família.
Total. Era uma vida onde a família não compreendia certas coisas, né? A grande maioria dos policiais, eles têm hoje, infelizmente, tá? O policial, principalmente aquele vocacionado, ele se dedica muito, né? Então, ele abre mão de muita coisa mesmo. E na maioria das vezes, até do convívio com os filhos, com a família em si. E é um sacrifício muito grande, que acontece frequentemente, mas que, infelizmente, às vezes não é veiculado. Isso aí você não vai ver noticiado, esse tipo de informação. Eu nunca vi. Não vai ver. Eu nunca vi. O policial ele só aparece na mídia, geralmente, quando ele comete um erro, infelizmente. Eu nunca vi. Existe uma parte maliciosa da imprensa que ele, na grande maioria das vezes, ele só aparece quando a ocorrência dá errado. E se você pegar percentualmente as ocorrências que dão errado da Polícia Militar, eu acredito que, se você comparar com qualquer empresa privada, ela ganha disparado. Se você colocar percentualmente acerto versus erro. Você pegar qualquer empresa, um controle de qualidade de qualquer empresa privada, você vai ver que a Polícia Militar ela tem um nível de excelência. Mas, infelizmente, a matéria vende quando você mostra a polícia errando. E erro é comum a qualquer... E às vezes, quando é erro, né? Porque muitas vezes, inclusive, recentemente, por questões políticas, começaram a atacar o secretário Derrite, por exemplo, e você vê os caras distorcendo matérias, requentando imagens e jogando para as pessoas como se fossem imagens atuais, de erros lá de ocorrência de 5, 6 anos. E começaram a fomentar isso na internet para gerar uma onda, um movimento, uma onda negativa contra o secretário. Então, infelizmente, muitas vezes a polícia ela é utilizada mesmo para quando se quer atacar um político ou quando você quer denegrir uma imagem de alguém que esteja à frente. Então, é complicado. Infelizmente, a polícia, ela, embora preste um serviço de excelência para a sociedade, e tem alguns erros pontuais, mas a polícia, muitas vezes, ela é utilizada nessas horas, ou para atacar políticos, ou para atacar quem está à frente, enfim. E ela é utilizada de maneira errônea, porque isso macula. E o policial, às vezes, que sofre esse ataque, que é utilizado como ferramenta para atacar determinada situação, esse cara aqui, ele tem família. Ele sustenta alguém. E muitas vezes, por conta dessa pressão da imprensa, ele é preso, começa a responder processo, tem que pagar advogado. E aí, o pouco tempo que o cara já não tinha, ele tem que fazer bico, às vezes, para poder pagar o advogado. Para poder se defender de algo que, se não fosse o objetivo da imprensa, muitas vezes, esse cara aqui ia passar tranquilo. Era uma ocorrência comum. Mas, muitas vezes, infelizmente, a gente sabe da maldade do povo aí. E os caras estão lá todo dia defendendo a polícia. Essa coisa, tem certos setores do público que eu acho que eles deveriam ficar salvaguardados contra o lance do partidário, né? Então, por exemplo, polícia. Polícia, cara, é um negócio que você não pode mexer. Tem que ser um negócio apartidário. Sim. Porque, de novo, volto a falar, é o front. Aí você fala assim, pô, você defende a polícia? Defendo, tá? Já vou deixar do meio. Cara, é o front do negócio. Você entendeu? É o pega pra capar, é o cara que vai pro front. Eu até te ajudo a defender, cara. Mesmo o público que tá em casa aí, a gente pede pra colocar a mão na consciência. Porque, rapaziada, se deu problema mesmo aí, que seja você ser roubado... Quem que você vai chamar? Qualquer coisa, você vai chamar a polícia. Quem que você vai chamar? Você vai chamar mas aconteceu uma situação ou outra que o cara guinchou minha moto, mano. Aí eu passei por algumas dificuldades na vida um tempo atrás... E nesse lugar que eu estava, as pessoas meio que se revoltavam com quem estava nos fiscalizando. Aí o cara colocou para pensar, ele falou assim, quem te trouxe aqui? Foi a pessoa que você está revoltada ou foi você mesmo? Então, muitas vezes, e é óbvio que eu não tô me negando a dizer, não estou omitindo que possa acontecer algum tipo de abuso, mas muitas vezes... Dependendo da situação, você mesmo está se colocando. Então, muitas vezes, guinchou sua moto. Cara, infelizmente, mas guinchou por quê? Mas guinchou porque estava com alguma coisa irregular. Ou, às vezes, o cara estava chamando num grau. Beleza. Quando você assume um risco, você tem que saber que pode haver consequências. Cara, eu nunca vi polícia guinchar a moto à toa. Não, então. Você vai falar assim, oi, bom dia, tá tudo em dia. Pneu tá bonitinho, motor, documentos, tudo em dia. Vou levar sua moto. E você falou, não existe isso, um detalhe importante, cara. Bom dia. Bom dia. Muitas vezes,
Ah, mas o cara foi rude comigo logo no começo da abordagem, ele foi hostil. Seja educado com ele. Que eu duvido que, mesmo se o cara estiver sendo rude com você, se você for educado com o policial, dificilmente ele vai continuar te tratando mal. Então, até pra rapaziada aí que às vezes tá na segunda, faz esse teste aí do que a gente tá conversando aqui. Começa a mudar a sua maneira de agir, de repente você vai ver que o cenário vai mudar e você vai passar a admirar. Até porque, igual eu falei, tá em cima do motor, às vezes o cara veio e te roubou, mano. Quem vai atrás é a polícia, irmão. Não vai... Então, eu tenho um negócio comigo, tenho uma filha, hoje ela tem 11 anos, já entende, já tem as predileções, porque a gente marcou uma posição muito forte enquanto ela era muito pequenininha. Mas eu lembro dela com 2, 3 anos, indo para casa da minha sogra, e a gente passa por uma base. Tem um farol bem na frente da base. Bem na frente. O farol para na frente de uma base, assim, na esquerda. Né? Toda vez. Eu parava o carro na base, eu abria o vidro de trás e falava, filha, dá tchau pro polícia lá. E eu dava aula pro polícia, não sei o que lá. E ele parava assim, ela fazia assim com a mãozinha. Que legal. E ele respondia. Então, assim, sempre na marcação de dizer, cara, não é essa pessoa que gera medo. É isso. É a sua posição em relação àquilo que gera medo. Então, por exemplo, eu nunca passei numa abordagem de um comando para ter problema, porque eu sei como proceder. Então, eu abro o vidro, ligo a luz interna, você entendeu? Isso. Deixo tudo visível. De moto, a mesma coisa. Aliás, vou contar um fato engraçado. Estava aqui, eu dou aula... Abre o capacete, pá, de moto, então, você já vai... É isso aí, já vai se mostrando. Pois é, eu dava aula aqui no final aqui do batalhão, dessa rua, tem um batalhão aqui, que é o 3º. Sim, conheço. E eu dava aula pro 3º inteiro. Aqui. Aí tô passando na República do Líbano. Aí eu vejo de longe, assim, ó. Aí sai o polícia, assim, ó, da calçada, e já me coloca na rua lateral. Eu falo, já sei o procedimento. Aí eu vou lá para entro de moto, assim. Aí já vem um soldado, fala, sabe o procedimento, você desce da moto, tererê. Então eu falei, eu sei, fica tranquilo, vou tirar o capacete. E fui conversando ali com ele, né? Nisso, vem o outro soldado, tinha tido, da Rocan, que tinha tido aula comigo, professor. Aí o capitão que estava me atendendo, meio rude, né? Tira isso, tira não sei o quê. Olhou para mim assim, falou, professor do quê? Aí o polícia falou assim, não, ele treinou a gente aqui, ó, Rocan RPM, todo mundo do batalhão. O cara olhou para mim e falei assim, continue, qual é o procedimento? Eu tenho que te mostrar o documento, você vai pegar meu documento, você vai colocar na prancheta a abordagem, eu sei todo o procedimento, tá aqui o documento. E ele assim, não, mas eu falei, não. Continue, porque é uma via de mão dupla. Sim. Você entendeu? Exato. Você está fazendo seu trabalho. Continue e eu estou aqui zelando pelo seu trabalho. Quando outros convidados estiveram aqui, eu falei a mesma coisa. Eu falei, olha, e a pauta é sempre a mesma. As pessoas esperam perguntar, como é que acaba com o roubo de moto? Não sei o que lá. Com uma atuação da polícia constante, firme, e a gente tem que apoiar esse negócio. É isso aí. A população tem que falar, pelo amor de Deus, bote mais comando na rua. É isso. Bote um monte na rua. É isso. Você entendeu? Porque é a única forma que eu vejo. Mas vamos voltar um pouquinho. E a rota? Como é que foi a história da rota? Como é que você saiu do convencional, até o termo eu já sei. Como é que você saiu do convencional pro especializado? Então... Porque quando eu ia dar aula aí, os coronéis falavam assim, não, tem o especializado. Não, o serviço... Tem o FT, eu trabalhei alguns anos lá em Campinas, né? Eu fui fazer escola... Eu era daqui de Osasco, né? Morava aqui, minha mãe. E aí eu tenho toda essa história, aquele fascínio pela rota e tal. E aí, o Força Tática. Eu sempre gostei de viatura 4 rodas, viatura grande. E aí eu lembro que quando eu fui fazer escola em Campinas, na época que eu me inscrevi, ainda tive até que dar um jeito na minha mãe, minha mãe, não, você não vai entrar na polícia. Eu falei, não, mãe, eu fiz a inscrição para a Polícia Rodoviária. E tava mesmo. Tava inscrito também no concurso da Polícia Rodoviária. E aí... Mas na minha cabeça eu falava assim, cara, quando eu terminar minha escola, eu já vou pedir transferência para a Força Tática, para a Rota. E aí eu acabei indo fazer escola. Eu estava prestando 2 concursos, um aqui em São Paulo, que era esse para a rodoviária, e aí já aproveitei e fiz uma inscrição em um para Campinas. Esse de Campinas, saiu primeiro o resultado. Eu já comecei a fazer escola lá. E aí eu tô lá trabalhando. Na época ainda tinha Rotac em Campinas. Rotac. Enquanto eu estava fazendo escola, existia a Rotac ainda. Que hoje foi até criado o Batalhão de Ações Especiais, o BAEP, que depois, o primeiro BAEP foi criado em Campinas,
em substituição à Rotac, bem dizer assim, e hoje está espalhado pelo estado inteiro. Hoje, se eu não me engano, são 15 BAEPs, 15 Batalhões de Ações Especiais de Polícia. Mas na época tinha a Rotac lá, que era uma unidade de choque em Campinas. Eu falei, cara, vou tentar ir para a Rotac. Na minha cabeça eu já tinha colocado. Então, assim, e quando você almeja trabalhar na unidade, você já começa a frequentar lugares que as pessoas que trabalharam lá ou que trabalham ainda, para ir aprendendo as manhas, como é que eu faço para ir para lá, qual que é o caminho, para ir aprendendo os caminhos. E nisso, enquanto estava lá, antes de terminar minha escola de soldado, extinguiram o batalhão da Rotac. Aí eu, puta, mano, beleza, vou esperar aí. Aí tava tentando a Força Tática em Campinas. Aí eu lembro que eu fui baleado, né, meu? Nesse período, 1 ano depois de formado, ainda não tinha conseguido ir para nenhum especializado, trabalhava ali no batalhão de área, tive excelentes professores lá também, no início da carreira. E aí, quando eu fui baleado, eu fiquei um tempo interno. Eu fiquei um período sem trabalhar na rua, cerca de 2 anos e meio, mais ou menos. E aí, quando terminou a minha restrição, voltei para a rua, fui trabalhar na companhia de Força Tática, com escolta de presas, trabalhei ali uns 2 anos e pouco. Aí, depois disso aí, quando eu estava na companhia de Força Tática fazendo escolta de presa, aí eu fiz um documento pedindo para trabalhar na rota. Que eu lembrei, né, meu? Eu falei, puta, que... Porque quando eu fui baleado, eu saí de cadeira de roda do hospital. Então, eu não imaginava que eu voltaria a trabalhar no operacional. Quando eu consegui voltar para o operacional, eu ainda estava meio mancando ainda, andava meio torto ainda, fazia fisioterapia. Falei, cara, na moral, tá dando certo. Comecei a dar umas canas e para as cabeças. Eu falei, mano, na moral, eu vou sim. Aí fiz o documento e deu certo. Aí, em 2009, eu vim trabalhar na rota. A rota é uma vocação, né? A rota era sonho de criança, costumo dizer. Na polícia em si, né? Mas trabalhar na rota para mim era uma realização. Por quê? Cara, eu não igual eu falei para você, eu não sei explicar, mas quando você é criança, no meu bairro principalmente, assim, bairro da minha mãe, que era periferia, quando a rota passava no bairro, eu lembro que... E muitas coisas são culturais. A gente carrega isso lá até hoje, né? Eu não mais, que agora... Eu estou na política, mas eu costumo dizer que a gente ainda... Porque eu não desliguei ainda não, tá, pessoal? Não é fácil de mudar a chave assim, ó. Não vai sentar mais numa viatura cinza, numa barcona, numa zangada. Você não vai... Então, na minha cabeça ainda, às vezes eu falo, gente... Mas é que eu vivo aquilo. Vivi muito tempo e vivo ainda, né? Então, assim... Mas a rota, ela passava no bairro, cara. A molecada era a conversa da semana da molecada. Você viu aí, a rota passou na rua de cima, meu. Os caras passou, boina preta... E a rapaziada, e sempre que passava por lá, os caras cumprimentavam a molecada, apavoravam os ladrão forgado, porque o pessoal da periferia sofre com o ladrão. Sofre, mano. Não adianta vir falar. Eu imagino. Porque o ladrão na quebrada, principalmente, eu lembro que na época tinha uns ladrão folgado, às vezes o cara vai pra cima da filha do seu Zé, que ele quer namorar com ela, e o seu Zé é um coitado trabalhador. Estou usando o nome seu Zé, pelo amor de Deus, ninguém... Mas, assim, que não me interpretem mal. Mas imagina lá, o seu Zé trabalha numa empresa de noite, tá lá tentando, aí o ladrão vem e quer namorar com a filha do seu Zé. E o seu Zé vai falar que não? A gente viu isso aí na periferia. O cara metia a arma na cara do seu Zé. Tá entendendo? Apavorava o coitado. E o cara ficava... O seu Zé ficava de mão atada, não tinha o que fazer. Ele não tinha um poder combativo. Aí, muitas vezes, a rota passava na quebrada... Você via esse malandrão que apavorava todo mundo, que às vezes xingava os outros, sacava 2 armas. Você via esse cara tomar um apavoro, tomar um escracho. Então, assim, a rota, para mim, e eu acredito que ela executa esse papel até hoje, ela é o batalhão da rota, ela cria... Tem até uma frase assim, a frase nossa lá no topo, a rota é reservada aos heróis. Eu acredito que a rota, ela abriga os heróis da sociedade, os verdadeiros heróis da sociedade. Então, assim, ela tem essa característica de tratar bem o cidadão de bem, tratar com dignidade, e quando é o bandido, é ir para as cabeças mesmo, por tudo maior, mas é até onde o cara quiser. Existe na malandragem, a gente escuta assim, o que você quiser, nós tem em dobro. E a rota tem em dobro pro ladrão. Não tem ideia. O que ele quiser, tem em dobro. Se ele quiser só bater boca, ele vai ter em dobro para ele. Se ele quiser sair na porrada, vai ter em dobro. Se ele quiser trocar tiro, vai ter em dobro para ele. Nunca...
Eu costumo dizer que a rota nunca vai perder, irmão. Não vai perder. Não, E as pessoas gostam de ver isso. A pessoa que está no seu íntimo, muitas vezes ela não pode se manifestar. Porque ela mora numa região que talvez ela esteja cercada de... Ela tem uma trava. Ela tem uma trava. Ela está cercada, às vezes, de criminosos. Se ela se manifestar que está feliz, é difícil para ela. Ela pode sofrer alguma retaliação por aquilo. Mas no íntimo dela, aí, ó, quantas vezes? Dentro da comunidade, você andando assim, ó, parar ali na Dona Maria ali, eu dou um cheirinho de café, ir lá conversar com a Dona Maria. Dona Maria, graças a Deus vocês estão aqui dentro. Tomara que vocês peguem todos esses bandidos. Dentro de comunidade. Dentro de comunidade. Pessoas simples, humildes. Entendendo? Que às vezes sofrem na mão do traficante. E são duas coisas que é bem realidade. E as pessoas também não gostam de falar, mas é real. Né? Não, então, assim, a comunidade... Eu falo dessa frase uma coisa muito real. Né? As pessoas da comunidade, elas sofrem pelos bandidos. É por conta dos bandidos, de fato. Porque a maioria ali não é aquilo. Né? Você tem uns poucos ali que... 95% falo pra Exato. Que tá dentro da comunidade. E, cara, uma outra coisa São pessoas boas. Que eu carrego comigo é que, assim, frente ao crime organizado, hoje, quando eu olho para o crime organizado, a gente tem aquele endeusamento do crime, o que já é um erro, né? Já tem aquele endeusamento da potência. É proposital, viu? É proposital isso aí. Eu imagino. Tem a potência do crime organizado, tem não sei o que lá. E eu nem gosto de falar sigla, mas aquela sigla que todo mundo fala, né? Não, porque ele é grande. E, cara, quando eu vejo aquilo ali grande, eu não sei o que, consegue. E quando eu vejo a rota, ela faz um front nesses caras muito foda. Quando ela chega... Né? Acabou. Então, cadê a potência? Cadê o tamanho? Pô, é isso aí. Acabou. Então, eu falo assim, cara, na minha cabeça tinha que converter todos os tatiqueiros, tudo FT e tudo rota, você entendeu? Pra gente poder ter rota 3, 4 vezes na rua. E mas real, temos as unidades igual... A própria Força Tática, ela executa... É que só muda as nomenclaturas, entendeu? Mas a própria Força Tática, ela executa o patrulhamento tático urbano. Assim como os BAEPs também. Os BAEPs é que é subdividido em regiões. Eu sei, mas o que eu estou falando é em área territorial, entendeu? Da marca, da potência de nome que a rota mas eu tem, falo, mas a marca não... Aí você não... É mais ou menos assim, ó. Tudo eu acredito que seja estratégico, né? Não sou eu que estou à frente, mas assim, eu também não posso... Eu não posso abrir muito, porque eu tenho que ter essa válvula aqui, ó. Beleza. Esses aqui estão resolvendo, estão mesmo, tá? Mas quando pega a chega Força aqui... Tática, BAEP, enfim, as outras unidades, eles resolvem. E eu falo com certeza porque antigamente, logo no início, quando cheguei na rota, a gente viajava o estado inteiro. Depois da criação dos BAEPs, a rota passou a concentrar mais patrulhamento capital e baixada. Vai ainda para o interior, mas vai com menor frequência. Por quê? Porque eles estão dando conta. E dão eu não estou conta... dizendo que eles não dão conta. Não, mas... E aí é isso que eu estou querendo dizer. Mas o nome rota é meio que uma reserva do governo. Tô ligado. Entendi. Tá entendendo? Perfeito. Peraí, então agora eu vou mandar esse. Aí a brincadeira é outra. Não quer dizer que é diferente do que está sendo feito, entendo, entendeu? É questão de estratégia. Mas é questão de estratégia. Falar, tá bom, tô mandando a rota. Não é nada de... Muitas vezes não vai ser nada diferente do que é executado lá pela Força Tática, Mas o nome é muito pesado. Então, esse nome ele tem que estar sido mantido como uma tropa reserva, entende? E não quer dizer que as forças táticas, os BAEPs não executem o trabalho, porque tem executado e isso é provado. Igual eu falei, a rota vai com menor frequência nas regiões. Porém, o nome tem que ser mantido estrategicamente. Fala, não, eu tenho uma tropa reserva aqui que se soltar... É o Pitbull, mano. É o Pitbull. Mas o Rottweiler tá mordendo, é idêntico. Tá estraçalhando igual. Não, mas o Pitbull tá aqui também. Agora vamos voltar nas motos. Aqui. Vamos lá nas motos, que nós tá no 4 rodas e no patrulhamento tático aqui. Por que você não descambou lá pra uma Rocan da vida? Uma coisa? Meu irmão... Que é uma força... Que a gente fazer uma parênteses que aí disso eu entendo um pouquinho. Sim. Porque eu lidei com os caras. E aí eu tenho umas pesquisas que eu via, que eu chegava pra mim chegava do Estado Maior, então, inclusive. E as pesquisas falavam assim, ó, o cidadão, olha que coisa engraçada, né? Ele tem mais medo da viatura de 4 rodas do que de 2 rodas. Ou seja, há uma... Como é que eu vou falar? Ele aceita melhor a viatura de 2 rodas do que de 4 rodas. E isso tem uma história. Você fala na abordagem, o cidadão.
numa abordagem, na rua. Tem uma pesquisa. Ele aceita mais a isso. de 2 rodas. Ele tem menos temor de Sim. uma viatura de 2 rodas do que de 4 rodas. Eu não sei por quê. Né? Essa pesquisa, inclusive, ela se pautou em coisas antigas, em histórias antigas. Sabe aquelas histórias da carochinha? Passava a viatura, colocava na mala e o cara sumia. Cara, existe isso. Né? Mas é uma parte da polícia também altamente especializada, porque o trabalho de moto é um negócio complexo. Sim. Não é um negócio simples. Não é simples. E por que você não descambou lá para Rocan? Cara, eu vou falar que, igual eu falei aqui, eu ando de moto desde os 16 anos de idade. Não é certo, ô menor. Fica ligeiro aí, mano. Se você for pego, os caras vão guinchar sua moto, beleza? Como guincharam a minha também, quando eu era menor. Beleza? Pô. Mas, cara, você acredita que para você pilotar qualquer viatura dentro da PM, seja ela caminhão do bombeiro, viatura 4 rodas, você tem que tirar uma habilitação dentro da PM. Você passa por um teste, como se fosse um teste de habilitação. Falar, você é habilitado a conduzir esse tipo de viatura. E lá, você acredita que eu sempre gostei de pilotar 4 rodas. E eu pilotava muito moto. Quando era moleque modesta parte, eu era aquele moleque que ralava a pedaleira. Eu acelerava muito. Vim de Osasco, mano, imagina. Osasco não acelerava. Essa molecadinha do grau agora aí, filho, coitada. Só que eu nunca tive vontade de pilotar viatura, você acredita? 2 rodas, cara. E tanto que eu nem... Se você pegar meu histórico na polícia, eu nunca nem fiz o teste para me habilitar 2 rodas. E assim, eu acho... na realidade, eu admiro quem faz esse serviço, tá? Porque você está totalmente exposto. Totalmente. Você corre o risco. Lógico que existem treinamentos, igual você falou, para que se envolva menos em acidente ou que minimize quando você se envolver. Porque a exposição é muito maior. E a maldade do ladrão, né, meu? Então, assim, eu já vi várias situações do cara frear o carro, a polícia vir com a moto, bater atrás, cair, enfim. Então, cara, eu nunca... Porque se você tá na 4 rodas, você capota a viatura, tá todo mundo lá dentro, daqui a pouco sai, bate a poeira e tá 0, mano. Então, assim, nós temos vários acidentes fatais, inclusive, infelizmente, aí de policiais nossos em cima de 2 rodas. Então, cara, eu nunca tive coragem. Pode ser, o termo pode ser esse, de trabalhar nas 2 rodas. E não que eu não tivesse habilidade, porque eu tinha muita habilidade com moto. Sempre tive, igual eu falei, desde moleque. Porque a moto é meio que um dom, né, cara? Não é qualquer um que vai catar a moto e sair pilotando. A moto você tem que ter meio que um dom para aquilo. Você tem que gostar, você tem que ter uma coragem para você pilotar, você tem que ter um reflexo. A moto não é simplesmente o cara cata e... Não, e na atividade policial é mais complexo. Exatamente. Não, na atividade policial o desdobramento é infinitamente maior, porque você tem que estar preocupado com a sua arma, você tem que estar preocupado com a sirene. Velocidade. Não é só pilotar, você tem que estar falando no rádio. Enfim, eu admiro quem pilota 2 rodas, cara. De verdade mesmo. Eu vejo a molecadinha aqui, muitas vezes, molecadinha que eu falo assim, é os policiais mais novos, né, mano? Os mais novinhos aqui, ó, acompanhando nas RPM da vida aí, nas Rocan, eu falo, caramba, meu, esses molecada... tem até um meme, né, na internet, o cara fala, você fala e você filma? Os caras falam, filma, pilota, dá tiro às vezes. Aciona o Copom aqui. Desvia de tiro, mano. Não, é muito louco. Então, assim, vou falar aí. E uns pinote, muitas vezes, o cara fica 10 minutos acompanhando. Mais. 10, 20 minutos. 20 minutos acompanhando no meio de umas vielas. Não, e outra, cara, tá sozinho. Muitas vezes ele não tá sozinho. Tá, o dupla dele já saiu, já tá indo pro outro lado e tá o cara sozinho, já tá cara. sozinho, cara. Então, assim, é o puta de uma aventura. E assim... E deixa eu falar só uma curiosidade aqui. Que talvez... sei se você sabe. Lá vem. Mas você sabia que a Rocan, o patrulhamento com motos, ele foi criado dentro da rota? Sabia. Isso aí sabia? Eu sabia. Mas você sabia? Mas a rapaziada talvez não sabia. Conta aí. A Rocan, ela foi criada no final da década de 80, ela foi criada dentro do batalhão da rota. Inclusive, se você pegar as primeiras motos... Puta, cara, eu tenho uma foto, eu não... Depois, se eu achar, eu vou te mandar. Eu vou procurar ela. Do sargento nosso. Anota aí, rapaziada. Porque nós vamos colocar aqui. Já tá colocando aqui do lado. Agora você vai ter que achar. Vou ter que achar essa foto aí. Não, mas eu não deve estar difícil. Tá no meu computador, ou no meu HD. Eu tenho uma foto do policial dentro do batalhão Tobias de Aguiar. Sargento Meninho, um puta de um policial que tem uma história brilhante dentro da rota. Ele, no início
do patrulhamento com motos dentro do batalhão Tobias de Aguiar, ele com o braçal da Rocan, escrito Rocan, e o brasão do batalhão Tobias de Aguiar, que é quando foi criado o patrulhamento com motos. Então, assim, eu costumo dizer que a Rota e a Rocan, ela tem aquela mesma energia, aquela mesma sede de caçar o ladrão. É especializado, Exato. é altamente especializado. E a moto, ela facilita muito, né, meu? Tipo assim, com viatura 4 rodas fica meio que inviável você acompanhar a moto. Lógico que a gente acompanhou muita, mas eu vou falar, é uma loucura, porque você pega uma moto que seja uma 150, o cara, ele tem muito mais uma curva, ele tá fazendo uma curva com... Bota 100 kg da moto, mais 50 dele. Ele tá fazendo uma curva com 150 kg. Aí você vem com a viatura fazendo a mesma curva, na mesma velocidade, só que com 2, 3 toneladas. Então, assim, é diferente. Você sabe que é tão especializado o negócio, que eu já falei, eu dei muita aula para batalhões e tudo. Muita Rocan, muita RPM. Sim. Teve uma época do treinamento, eu estava nos Estados Unidos, fiz treinamento de instrutor, de operador policial. Aí chegou através de mim, porque a gente mostrava, eu tinha policiais fazendo treinamento comigo, tem grupos, inclusive. Teve uma vez que um policial mandou um outro, e o cara chegou através de mim para vir para o Brasil. Olha isso. Da polícia de São Francisco. Aí eu vou entender e falei assim, por que polícia de São Francisco? Eu conversando com um cara, que eu falei assim, cara, São Francisco tem uma coisa que é muito parecido com as comunidades. A gente tem muito desnível da cidade. Então, a gente tem praças, escadas, não sei o quê. As viaturas convencionais, a gente está falando de Harley Davidson. A gente vê nos filmes os caras tentando descer escada de viatura. Não consegue. Não, os caras desciam, vai dar 4 horas, chega lá embaixo, chega sabe. O que a cidade de São Francisco fez? Comprou motos de trilha, motos trail, para poder andar nesses desníveis da cidade. Subir escada, praça, sobe escada de novo, morro, não sei o quê. Morro que eu falo ladeira, não tem morro, mas enfim. E aí os caras não sabiam, não tinham esse treinamento. Não tinha habilidade. Porque aí começaram a ver vídeo dos caras descendo escadão aqui e tudo. E aí foi feito, cara, um treinamento. Um intercâmbio. Para os caras aprender a subir escada e descer. Não, da hora, mano. Na minha época de treinamento, tem muito tempo atrás. Viu? O que você levou da rota, desse padrão rotariano, né, para o seu dia a dia como político? Que valores que você carregou para falar, cara, isso aqui me acompanha e hoje o sucesso ou o meu empenho na política, ele se dá muito em função desses valores aqui. O que você trouxe da rota, da polícia, além da disciplina, do fato de ouvir as pessoas, porque eu sei que um bom policial ele tem que ouvir as pessoas. Tem muita coisa que você não sabe, mas o político e o policial tem muita coisa em comum. Se é resistência que você procura, a Saxon entrega. 100% nacional, feita por aventureiros, para aventureiros, alforjes, malas, mochilas 100% impermeáveis, preparadas para qualquer terreno e para qualquer desafio. Robustez, qualidade do Brasil para o mundo. Saxon. Vurt, uma gigante do setor químico, uma indústria que traz uma série de benefícios para o seu dia a dia enquanto motociclista, como, por exemplo, o reparador de pneus, que é algo que vai te tirar de muito perrengue por aí, o limpa viseira, que é esse produtinho azul aqui que eu adoro, que deixa a viseira completamente limpa, livre de gorduras, isso é muito importante, e o Water Off, que vai trazer uma hidrorrepelência, ou seja, ele tem a capacidade de tirar a água quando você toma aquela chuva na viseira. Isso aqui também é fundamental. Então, Vurt, muito obrigado por estar aqui com a gente e por apostar no Tô de Moto. Vamos lá? Não é? O que você trouxe mais? Você fala assim, cara, esse aqui me acompanha. Meu irmão, eu costumo dizer que eu era antes da polícia, eu era um tipo de pessoa. Não que fosse pior, mas talvez eu era uma pessoa mais inocente, talvez com menos acesso a determinados tipos de educação, enfim, a determinadas culturas. Pós-polícia, já fez um pum na minha cabeça, um boom. Hoje, depois que ingressei na rota, aí acionou o nível 2, o estágio 2 da minha mente. Então, assim... Hoje eu não consigo mais falar que eu deixei de lado qualquer valor que eu aprendi lá dentro. Então, todo aquele trato, igual você falou, de ouvir as pessoas,
de poder lidar com o cidadão, de entender a dor do cidadão, aquele desejo de poder socorrer essa pessoa no momento que ela mais precisa. Isso aí a gente traz para a política. Então, muitas vezes eu vejo... E óbvio que o policial de rota, ele quando você chega para estagiar, você é meio que... não vou falar forçado, mas você é mais cobrado para estudar as leis. Lá dentro a gente cobra muito isso, para você não ter dificuldades na hora de... Porque quando você realiza uma prisão, isso aí vai virar um processo e você vai ter que depor contra esse marginal. Então, você tem que ter o conhecimento das leis já no início da prisão para que esse marginal, de fato, seja certificado que ele vai ser condenado. E isso você tem que acompanhar esse processo. Então, no decorrer da carreira, eu aprendi muito juridicamente também. Isso aí foi importantíssimo. E é importante até hoje para a gente saber, de repente, definir qual o projeto de lei que vai ser mais interessante, que possa atingir aquele determinado público. Qual que é o órgão que eu posso cobrar, de repente, para sanar uma necessidade de um cidadão que está lá, às vezes, com lixo na porta de casa. Então, assim, isso eu estou citando algo bem básico. Mas, enfim... todo aquele comprometimento, toda aquela energia, aquela vontade de defender o cidadão que que sempre tive, na realidade, quando ingressei na polícia, que eu fui aprimorando, eu estou utilizando hoje toda essa experiência, e não só da rota, mas que eu trouxe, essa bagagem que eu trouxe da polícia, no dia a dia, no servir o público, em estar presente, em ouvir as pessoas para sanar as necessidades dela. Hoje a gente está trazendo para a política e ainda, igual eu falei, eu ainda estou aprendendo onde que aperta os botões ainda, que é um mundo novo para mim. Até agora eu falei a gente lá na rota, porque na minha cabeça ainda, mas eu já estou me moldando, entendendo os caminhos legais para que a gente possa, de fato, atender com excelência. Eu acho que a palavra é essa. Acho não, tenho certeza. A palavra é essa. O que eu trouxe de mais relevante, talvez, da instituição Polícia Militar e da rota é o servir com excelência o cidadão de bem. Porque isso é primordial na instituição. Servir com excelência. Nós estamos aqui para servir. Eu continuo sendo servidor público e quero servir cada vez mais com excelência. E o que a gente puder trabalhar e fazer para que mude efetivamente a vida das pessoas, nós faremos. Pode ter certeza, não medirei esforço. Boa. Propostas que são assim, uma marca registrada do Sargento Nantes. Aquelas propostas que você pega com carinho e fala assim, cara, isso aqui é uma coisa que eu vou batalhar. E aí, volta a falar, nessa hora as pessoas falam, não, deve ser questão de segurança. E não é, tem mais coisa por trás. O que é aquilo que você está colocando atenção e carinho agora? Hoje eu tenho algumas propostas que já estão em andamento e eu vou falar delas porque as que não foram colocadas ainda aqui, que eu não da protocolo é um projeto de lei, eu não vou falar porque... Segura. Mas, assim... E aí, talvez, a minha primeira proposta foi um projeto de lei. O governo do estado ele está fomentando uma carta de crédito para os policiais militares para que eles peguem esse valor e adquiram um imóvel em um local seguro para eles e para a família. Isso é muito bom. O governo do estado está fazendo. Isso então, é muito bom. A minha primeira proposta foi fazer também para os guardas municipais. Hoje, os policiais municipais da cidade de São Paulo. E quando eu fiz, eu recebi algumas críticas na internet. As pessoas falaram, tá pensando na segurança? Eu tá pensando só na área dele, é mais um que vai ser. E aí, mas algumas semanas depois aconteceu um fato interessante que eu pude usar como exemplo e aí coloquei as pessoas para refletirem. Teve um policial na Zona Norte, inclusive ele trabalhava nas motos, o Novaes, que ele morava dentro da comunidade desde criança. Ele ingressou na polícia militar e continuou morando na comunidade com a mãe dele. E ele foi morto na porta de casa por um amigo de infância, uma pessoa em tese que seria da confiança dele, que a princípio estava, segundo informações, estava devendo para o tráfico e o preço era matar um policial. E ele matou esse... Então, assim... E aí eu levei à tribuna e falei, não é questão de privilégio para o policial. Não é questão de a gente... nós precisamos, sim, de fato, e a prova maior está aqui, esse policial que morreu hoje, tirar os nossos agentes de segurança. Quem provê a nossa segurança tem que estar em segurança, cara.
Lógico. Tem que estar em segurança. Porque se ele não tiver em segurança, você imagina como é que o cara sai para te defender a sua família, se ele está preocupado com a família dele em casa. Com o filho, com a esposa. Tem que sair escondido. Ele tem que sair escondido. Muitas vezes chegar escondido e sobre uma pressão danada, um estresse. Porra, será que é hoje que os caras vão vir? Será que não é? Não, e dá trabalho mental. Exato. Você Esse cara, esconder, ele não pode estar sobre essa pressão, sobre esse estresse. Então é algo que, embora alguns julguem, por ignorância até, por não ver mais a fundo, achem que se trata de algum privilégio, não. É muito pelo contrário. É, na realidade, eu colocar essa pessoa em uma situação plena para que ele, de fato, possa oferecer um serviço de segurança de qualidade. Cara, eu lembro de um coronel que falava tropa tranquila, serviço tranquilo. Ponto, é isso aí. E é isso, cara. E essa tropa vai estar mais disposta a... Vai tá sendo oferecido um serviço melhor e de qualidade para a sociedade. Dentre esses, temos alguns projetos que nós já estamos discutindo, já estão em fase de final da elaboração para ser protocolado, mas que eu tenho certeza que quando a gente soltar, você vai ver que vai impactar diretamente na vida das pessoas. E é algo, na maioria das vezes, sim, voltado para a segurança. Porque hoje é um dos maiores problemas que nós temos, não só na nossa capital, mas é em nível nacional, tá? Está tendo uma onda de criminalidade muito grande. Talvez por conta da internet, talvez por conta de maus exemplos, talvez por estarmos trabalhando pouco na nossa base, deixando de investir muitas vezes na educação. Então, assim, o meu foco vai estar voltado muito para a parte de segurança de imediato, para a gente conseguir represar o que vem acontecendo, ajudar nesse represamento, mas também eu tenho conversado, inclusive, com a rapaziada da esquerda, tá? Que aí é onde a gente volta a falar lá no início, que eu tenho que conversar com todos. Falando, cara, a gente precisa pegar a base e formar. A gente precisa investir mais na educação de maneira séria, fazer com que os nossos jovens voltem a se tornar pessoas produtivas. Eu tenho que investir, pegar o menino que está vindo lá da comunidade, em vez de eu deixar como exemplo para ele que ele tem que se tornar um traficante, um bandido, não, eu falar, ô jovem, nós vamos investir no seu sonho, chega aí, você vai ser engenheiro. Eu tenho que pegar esse moleque e tornar ele, segurar na mão dele e levar ele até o final. Nós estávamos com um programa esse final de semana, chama Câmara na Rua. E aí já estou até com uma demanda, que tem um programa Jovem Imprensa, Imprensa Jovem. E aí e aí eu vou levantar a veracidade disso aí, lógico, não duvidando da palavra do senhor que me trouxe, mas o que acontece? Eu estou me inteirando agora desse programa, que ele me disse, não, enquanto eles estão no ensino médio, eles fazem esse programa, fazem entrevistas, tudo, só que depois terminou o ensino médio e ninguém investe mais. Então eu falo, pô, eu estou investindo já num jovem, estou fazendo ele criar o hábito, ele criar intimidade com aquela determinada profissão, por que eu já não tenho um curso de nível superior para já fazer com que esse jovem dê prosseguimento? Por que eu já não tenho um convênio com alguma emissora para fazer esses jovens acreditarem, porra, mano, você se dedicou dos 15 até os seus 18 anos a essa carreira. E geralmente a pessoa que está lá é o moleque que gosta, é a menina que gosta daquilo, do que está fazendo. Ela já está tendo uma experiência aqui. Por que eu não pego e já dou continuidade nisso e já emprego ela? Não, mas tá entendendo? Olha o poder desse negócio. Esse negócio é muito poderoso. Porque assim, a gente está fomentando mídia. Não é? Então a gente está falando de um jovem fazendo mídia que fala a mesma língua do outro jovem, que escuta o que ele está falando. Ou seja, a gente está fomentando na ponta o poder e o gosto pela informação. Sim. Então o cara está lá, ele está assistindo o outro que é par dele, que mora na comunidade, que não sei o quê, e está se informando de alguma coisa no mesmo nível dele. Isso é muito importante. Exato. Esse negócio, então, não é só a profissão de jornalista, mas é fomentar a informação. E o exemplo, cara, que você deixa, o recado que você manda para os outros jovens é fazer assim, eu vou fazer também que dá certo. O fulano estava aqui comigo e hoje ele deu certo. É o exemplo, é você mostrar, você criar um bom exemplo. Falar assim, ó, esse saiu do mesmo lugar que eu e deu certo. Então, eu vou acreditar nisso também. Você acaba... É o que você falou. É eu pegar daquele grupo ali e pensar, e quando os demais verem, eles acreditarem e falar, meu, dá pra gente ir também. Se ele conseguiu, nós vamos conseguir também. Boa. Os bons exemplos. Sargento, sabe o que eu queria que o senhor me ajudasse aqui agora? Era a gente falar um pouco sobre a questão da educação no motociclismo. Porque
eu tenho algumas chances na vida. Né? Essa é uma chance. Eu estou aqui falando com um político, né? Que é da minha cidade, que tem aqui uma visão de um sistema que eu vejo apenas uma pequena parte. Né? Então, assim, eu tenho a chance. Quando vem alguém nesse nível, eu tenho chances. Né? E uma dessas chances é falar sobre a questão da educação no motociclismo. Ótimo. A gente tem uma massa crítica de motos, a gente tem uma formação pífia, ruim Concordo. na pilotagem, e aí começa, né? Você que é instrutor de trânsito, está lá, não, como assim? Não estou criticando o instrutor de trânsito, estou falando que o sistema... Não é culpa hoje, nem do instrutor também. Já o sistema, né? Já cansei de falar isso. Né? O que a gente pode fazer enquanto política, né? Aproveitando a deixa do programa, né? O que a gente pode trazer de bom para o mundo do motociclismo? Por que a política não pode se aproximar dessa coisa chamada motociclismo, moto, pessoas que usam mobilidade? Isso é um assunto caro da vida política. Né? O que a gente pode olhar? Como é que a gente tem olhado? Como é que os seus pares têm olhado para essa questão do motociclismo? Hoje me preocupa, por exemplo, o lance do Uber de moto. Isso é um negócio que me preocupa muito. Cara, isso é polêmico, mas me preocupa muito também. Então, como é que tá esse assunto moto lá na Câmara? Não, tá fervendo. Eu tô pensando É uma das pautas do momento. Pronto, porque eu não tenho muito acesso a todos. Está fervendo e eu acredito que surgirão boas ideias e bastante renovação, principalmente na parte do transporte de passageiros. Mas eu acredito muito que é algo que é um início para que sejam discutidos outras pautas, principalmente a condução da motocicleta, em segurança. Vou até falar algo que é muito louco, né, cara? Um dia eu nunca imaginei que a gente atingiria essa proporção na internet, esse alcance. Então, eu quero deixar um recado aí pro motoca aí. Hoje, talvez, nós tenhamos, né? Nós tenhamos, principalmente falando com o seu público, acho que é legal, vou até pedir para a rapaziada compartilhar, que era uma dificuldade que eu via quando eu andava de moto, por exemplo, que faz parte da educação no trânsito e que eu nunca vi ser comentado. E eu falava assim, cara, se um dia eu tiver acesso a algum político, eu vou pedir para passar uma propaganda na TV. Isso eu tô falando de 20 anos atrás, vinha na cabeça. Eu vou pedir para passar na TV uma propaganda que o motoboy não pode passar pela direita, que ele está no ponto cego, ele vai ser atropelado. Ou muitas vezes o cara vai acabar fechando ele sem perceber. Porque eu tinha essa dificuldade. Então, assim, eu criei o hábito de nunca passar pela direita. Porque eu sei que o cara não está enxergando. Ou quando eu fosse fazer qualquer ultrapassagem, eu dava um toque de farol para fazer o cara me enxergar. Aí, quando eu tinha certeza que o cara me enxergava, eu passava. Porque, motocicleta não tem para-choque, irmão. Para-choque é você, mano. Se bateu, meu, certo ou errado, você vai pro chão muitas vezes, vai rachar a cabeça na guia, cara. Então, assim, vou deixar só esse recado aí. Até peço desculpa aí de mudar o foco um pouco da ideia, mas eu acho que é uma mensagem que a rapaziada tem que compartilhar. Não passa pela direita, você vai colocar sua vida em risco. Mas então, isso aí é uma ideia, não é? E pode virar uma ação. Né? Por exemplo, pequenas coisas, grandes resultados. Né? O poder público ele tem esse mote, ele consegue trabalhar uma coisa de cada vez de uma maneira muito disseminada. Né? Concordo. E por que a gente não vê isso acontecer com força quando a gente fala de motociclismo? Então, vamos lá, vou colocar uma questão aqui. Eu achei a ideia da faixa azul incrível. Sim. Achei animal, cara. O jeito que foi feito, o jeito que está organizado. Tá lindo, maravilha. Ótimo, a gente curou um problema em alguns lugares. Sim. Né? Mas hoje, de longe, os maiores custos da rede pública de saúde, quando a gente fala de ortopedia, de acidentes, é moto. Moto. É incrível. Concordo. Né? Por que o poder público não pode falar, cara, isso aqui vai ser uma pauta para sempre? A gente vai trabalhar pequenas coisas, pequenos estímulos, né, para a moto. Um comitê olhando para isso. Cara, o que a gente pode fazer para melhorar? Pequenas coisas, por exemplo. Mas eu acredito que vai evoluir bastante isso aí, tá? Porque é real isso. As discussões estão surgindo. Ótimo. Sabe por quê? Vamos falar por isso coisa que eu falei, vai ampliar bastante isso aí. Eu dou aula para corporação. Eu dou aula para empresas e tudo mais. Né? E aí eu vejo motociclistas que são, teoricamente, instruídos chegarem com um capacete porcaria. Sim. Cara, todo quebrado, batido. Rachado.
Olha só, tô viajando aqui, mas não seria... Aquele capacete só para não tomar multa, né, meu? Exato. Mas não Aquele seria capacete só pra não tomar legal multa. o poder público fazer convênio com as empresas de equipamento de segurança, dar uma vantagem em termos de, por exemplo, imposto, alguma coisa, para fomentar, por exemplo, a troca do capacete com a condição de desconto, Concordo. sei lá. Entende? Pequenas ações que assim, assim, que a gente fala que tem que começar. Tudo tem que ser trabalhado, pensado, calculado. Ideias. É igual, são ideias excelentes, eu acho que... E válida, tá? Mas tudo tem que ser calculado, colocado na balança, ver a viabilidade. Claro. Porém, o que eu acredito que é uma das coisas que a gente mais vai ter que trabalhar nisso tudo é a consciência do usuário. Concordo. Que a consciência que você tem, eu tenho certeza que você não vai andar com esse capacete, cara. É. Mas terão várias pessoas que, mesmo com desconto, com incentivo, o cara vai continuar andando. Eu tenho isso. O cara chegar com capacete em petição de miséria, eu falo, cara, que é isso? Não, mas o novo tá em casa. Eu falo, pô, mas você tem que usar o novo. Tá Você entendendo? não tem que usar o velho. É o que eu falei, nós temos que trabalhar a cultura. É um negócio incrível. A cultura, é algo que... E a cultura não é algo que se muda imediatamente. Mas nós podemos trazer mudanças paulatinamente e principalmente através de programas. O programa obrigatório. Porra, um saco, eu vou ter que ir lá fazer um treinamento. Vai ter que ir lá fazer um treinamento, rapaziada. Para vocês se conscientizando. Porra, mano, mas isso aí vai fazer eu perder 2 dias de trampo no corre do iFood. Vai, mano. Então, tá ligado? Porque é o seguinte, irmão. Se não fizer assim, não funciona. Não Infelizmente. Funciona. Rapaz, quer ver uma guerra que teve recente por conta do transporte, né? Porra, mano. E eu entendo, o cara que pilota muito, o cara que sabe, que é hábil, ele fica fudido. Mas a proibição do uso de carregar na garupa. Porque eu não tô olhando pro cara que pilota muito, que tá 20 anos em cima da motoca, que nunca caiu, o cara embaçado. Quando eu penso assim, que quando o prefeito se manifestou, tal, eu falei, ele tá certo. Eu tô preocupado com a saúde, com o impacto que isso gera nos hospitais, o quanto de acidente que isso pode gerar. Aí vieram algumas pessoas, até a própria empresa veio e falou para mim assim, não, que nós temos referência na cidade de Fortaleza. Eu olhei, o quê? Normal. É outra condição. Normal. É outra condição. Me fala uma cidade aqui na América do Sul que tem um trânsito igual ao do Brasil. Igual de São Paulo. Igual de São Paulo. Incrível, igual o trânsito da capital. Não tem, irmão. Quem já entrou num corredor acelerando a moto sabe que é embaçado. Se o cara não tiver experiência, irmão, ele tá arruinado. Porque, infelizmente, também tem os caras que ficam atrás aqui, ó, buzinando. Faz o cara inexperiente, muitas vezes, ou o cara cair na frente do carro, ou muitas vezes o cara até cair com a moto mesmo. Porque o pessoal aqui é acelerado, meu. Entrou, não tem brincadeira. Não tem as manhas, não entra não, né? Tem até um ditado que fala. Então, cara, a rapaziada tá aqui, ó, metendo marcha no corredor e buzinando. E assim, agora, aí eu não tô preocupado muitas vezes com esse cara que tem a experiência, que dá 60, 80, 120 no corredor. Eu tô preocupado, irmão, com aquele cara que muitas vezes nunca andou de moto, tirou a carta, deixou a carta lá no armário, aí ele tem 2 anos de habilitação. Precisa se locomover. Aí ele tá sem trabalhar. Aí esse cara, ele vê que o aluguel da moto custa R$150 por semana. Me liguei agora, qual que é o ponto? Ele custa R$150 por semana, o aluguel da moto. E ele fala, pô, ele pega o cartão emprestado da mãe, paga a primeira, porque é assim que você aluga. Ele pega a motinha, coloca o super capacete dele e fala, agora eu sou motociclista. Esse cara nunca andou de moto. E aí esse moleque, pesa 50 quilos. Aí ele pega o Jamanta, o primeiro passageiro dele. O Jamanta, o Jamanta tem 130. Você anda de moto, irmão. Você sabe, a chance de... Tipo o filme do Bob, de dar merda vai ser grande, irmão. Vai dar merda. Assim, pilotagem solo é uma coisa. Pilotar com garupa exige uma série... Muda totalmente o cenário. Muda a ciclística. Muda o tempo de reação. Muda a potência de frenagem da moto. Muda um monte de coisa. Tudo. Tecnicamente, muda. Exato. Eu tenho um livro. É bom falar com quem é especialista, que é você. Eu tenho na prática. Você, cara, você é o cara que você é infinitamente mais. Você é professor do tema, cara. Eu tenho um livro de garupa. Sim. 139 páginas. Você tá zoando? Não sabia. Eu vou te mandar o livro. Me indica ele aí que eu quero. 139 páginas sobre tudo que envolve pilotagem com garupa.
Você acha? Cá entre nós aqui. Tá Né? entendendo, irmão? O negócio eu não sério, sabia né? nem desses pontos aí. Eu falei assim, cara, se monte de coloca. coisa, Eu cara. resumo na minha cabeça, mas não tem talvez a linguagem técnica que você tem. Mas eu vou falar. A chance de dar merda é grande. Esse cara vai entrar embaixo de um ônibus com essa moto, ele vai matar alguém, irmão. É possível. Não, a chance é gigantesca. Porque, igual eu falei, aquele. Não tô falando do moleque que tá todo dia acelerando, que carrega a família inteira na garupa. Eu tô falando daquele que se sentiu atraído pela oferta de falar assim. Puta, vou arrumar um trampo, vou ganhar um dinheirinho. É um trabalho digno. É um trabalho vou digno. levar as pessoas para um lado e para o outro. Eu sei. Então, o que a gente está propondo aí é um treinamento à parte. Porque eu questionei o aplicativo e falou assim, não, a gente tem treinamento. Eu falei, tá, presencial? Não, é online. Eu falei, da hora. Não tem problema ter online. Só que eu falei... Você tem que colocar o cara para fazer um slalom lá com 130 quilos na garupa, irmão. Dá um treinamento decente pro cara. E vai ver o treinamento online. E geral, exato. E vai ver esse treinamento. Eu não assisti, eu não vou criticar porque eu não assisti, mas na moral, mas mesmo assim, coloca lá na prática, coloca esse cara e fala assim, ó, agora você tá habilitado para colocar a vida de outra pessoa na sua garupa. Isso é muito sério. Tá entendendo? Isso é muito sério. Por quê, cara? Tá aí sua esposa, puta, precisa ir daqui ali, fazer uma compra. Puta, tô com pressa aqui, chama o Uber. Moto Uber. Se o cara vira na avenida aqui e mata a sua esposa. Desculpa, mano, mas é isso que vai acontecer. Desculpa ser franco de falar isso. Mas é real. E duro, mas é a realidade. Usei o exemplo da sua esposa, mas pode ser qualquer um. Sim, pode ser meu primo, meu filho. E então, aí vamos evoluir para o equipamento de segurança. Né? Uma coisa sou eu, o meu equipamento de segurança. O segundo equipamento de segurança no garupa, ele tem que estar em ordem também. Cara, que garantia que eu tenho que o equipamento de segurança que está ali, o capacete, está eficiente, está efetivo? É né? isso aí. Segundo ponto, não é só capacete. A gente está falando também de preservação da vida. Luva, jaqueta. É isso aí. Como jaqueta, faz? Exato. Não faz. E a parte higiênica disso? E a parte higiênica. Que a gente vai ter uma disseminação de coisas. Vou fazer um dado. Uma vez eu fiz uma experiência, né? Uma empresa de capacete que era patrocinadora minha falou assim, vai para a rua, tem muito tempo, vai para a rua e pega 10 capacetes nossos aqui, 10 capacetes, e procura motoboy, não sei o que lá, e entrega esses capacetes. Só que você tem que filmar. Uhum. Pô, eu fiquei um mês para entregar 10 capacetes. Porque qual que é o requisito? O motoboy tem que estar bonitinho, ele tem que estar usando luva, jaqueta. Eu falei, porra, mas eu não consegui encontrar. Chegou uma hora que só tinha encontrado 4 caras. Aí eu falei, ó, eu não vou entregar os 10, eu vou entregar o que eu tenho aqui, os 4 e acabou, e vamos soltar os 4 aí. Pegamos um capacete, eu fiz a troca do cara. Sim. O cara tava bonitinho, eu falei, cara, me dá seu capacete, parabéns. O cara ficou todo feliz, eu entreguei o capacete para ele. Peguei o capacete do cara, quando eu olhei, eu falei assim, não é possível. Aí mandei para a empresa, né? A empresa falou assim, cara, vamos fazer um... Foi o seguinte, vamos fazer um estudo nesse capacete. Vamos passar no microscópio. Eu nem... Olha, tinha... Você tem esse estudo, irmão? Tenho. Eu preciso. Eu vou buscar. Você vou busca buscar ele, você, cara, tá? que eu preciso, cara. Olha, tinha... Eu preciso falar sobre isso. Tinha bacilo de tuberculose no capacete. Tinha vírus de... Eu imagino. Cloriforme fecal, tinha um absurdo. O níveis acima do normal. E o cara me reportando, quando eu peguei o capacete, eu falei, cara, isso aqui, velho. Ele falou, rapaz, ainda bem que você chegou, tô trocando capacete, tô feliz da vida, porque eu boto esse capacete, eu fico tossindo. Eu falei, mas claro, olha o que você tá usando, cara, aqui. É isso. Então tem uma questão sanitária envolvida nisso. Vocês têm toda a razão. Mas além desse assunto, né? Como é que está essa discussão sobre moto em geral lá na Câmara? Porque, de novo, eu não tenho essa oportunidade de falar com todos. Eu juro, se tivesse um comitê, eu ia me falar, eu quero... O assunto... Não, mas isso aí, algumas audiências públicas, eu acredito que algumas audiências públicas acontecerão, tá? E eu acho legal, a gente vai se falando aí, de repente, eu acredito que você é uma pessoa que tem muita experiência na área para falar. Então, assim, a gente pode até, de repente, criar uma frente parlamentar com relação a isso aí. Com relação a esse tema, que é um tema importantíssimo para a cidade. Eu falo de maneira geral, tá? Isso é crítico. Porque os números de mortes são altíssimos. Não, e aí em cima de motocicleta aqui na cidade. Sim, e eu vou trazer os um dado números são importante. altíssimos. Em janeiro desse ano saiu saiu um infográfico. Sim. Ó, vamos lá. Né? Saiu um infográfico do G1. Pronto. Ok? Sim. E dava notícia que 1 a cada 3 cidades do país... Isso é dado, tá? Tem mais moto que carro.
Ou seja, a gente está caminhando para uma verdadeira guerra aberta entre carros e motos. Sim. Isso é um fato. E a gente está caminhando para um país de 2 rodas. Exato. Porque em janeiro do ano passado, lembrei agora, era 1 a cada 3 cidades. Vai chegar um ponto, já tem um cálculo para isso. Inclusive a Abraciclo faz um cálculo para isso. E ela diz, olha, em volta de 2026, 2027, né, a gente vai ter um cenário muito próximo de carros e motos. E vai chegar uma hora, isso é progressão geométrica, Sim. que as motos vão passar os carros no país. E aí, você vai ter mais faixa para moto ou para carro? Não, e tem lugares, Não é? Tem lugares que não dá para construir uma faixa azul. Tem lugares que você consegue. Tem lugares que você não consegue. E aí, como é que vai ser o trato público Exatamente. com essa massa crítica andando E de já moto? tem que estar sendo feito Já tem que estudos tá para feito. adaptando, pensando principalmente na parte de segurança, como é que a gente Exato. vai fazer para que essas pessoas, a parte cultural, que eu acho que é a mais importante de todas, você trazer questões, pensamentos, ideias para que as pessoas de fato passem a respeitar algumas regras que são simples, porém que podem salvar a vida deles. De repente um pneu, uma relação, um exemplo, tá? Sim, Mas sim. que uma manutenção básica que pode custar a vida do cara. E o cara, não, vamos deixando aí. Não deixa, mano. Não pode deixar, mano. O pneu, mano, se você deixar você vacilar, mano, uma relação estourar na rodovia, a corrente enroscar, travar, você tá morto. Já era. Tá entendendo? Então são culturas que muitas vezes a gente vai ter até uma zoeira, né, mano? Pelo amor de Deus, não tô criticando o cara, eu acho até engraçado, eu brinco. Mas tem um cara, eu não lembro, vou lembrar o nome dele agora. Na internet ele ensina a fazer um monte de gambiarra na moto, tá ligado, mano? Eu dou risada que ele é engraçado, ele é cômico. Pá. Só que, E aquilo lá é a cara de quem anda muitas vezes de moto, cara. Infelizmente. É a cara eu falo da grande massa, tá? Não tô falando sabe que dos motociclistas profissionais, mas eu tô falando da massa. da grande massa, povo. infelizmente, é a cara, mano. Eu E não tô escuto- falando mal não, rapaziada. É que... Eu sei, é real. Eu escuto coisas que assim, me deixam... E é real, eu falo, puta, não é possível, que a gente precisa fazer uma coisa. Eu dou aula para as empresas. A gente não tá falando de Metrô, Bosch, EDP, Isacetep, Einstein, Comgás. São todos clientes meus. Sim. A gente está falando de funcionários que têm salário, estão ali trabalhando em grandes corporações. Lindo. Aí eu começo a dar aula, treinamento, tudo mais. E vou mostrando aqui, mas vou falando conscientizando sobre o lance do equipamento, a importância do equipamento. E eu escuto isso demais. Fala, cara, professor, eu até queria comprar. Máquina é uma marca criada para motociclistas e por motociclistas. Design minimalista, experimental e às vezes peculiar. A marca é referência na Europa em termos de design, riqueza de materiais e qualidade. Aliás, a gente está aqui com a máquina no nosso cenário. É um equipamento espetacular. E não só jaquetas, como calças, luvas, macacão, bolsas e acessórios. Tudo para deixar o seu momento em cima da moto ainda mais especial e seguro na cidade ou na estrada. Máquina, valeu demais pelo apoio. Obrigadão. Cardo, cara, lado a lado com você na estrada desde 2004. O melhor intercomunicador merece o melhor motociclista. A Cardo foi a primeira empresa a lançar o sistema de intercomunicação, os famosos Scala Rider. E, cara, para você que curte usar isso aqui, não tem melhor. Cardo é Cardo. Cardo é sinal de qualidade, de estabilidade na comunicação. E o mais legal da Cardo é que ela tem um range de produtos gigantesco que vai desde produtos intercomunicadores a partir de R$ 990 até produtos mais específicos que chegam a R$ 6.000. Para você que anda em ambiente urbano, para você que anda em grupo, para você que curte ir para a estrada com mais gente, esta aqui é a melhor solução. Sem dúvida, é o que eu uso e referencio. Cardo, valeu, muito obrigado, tamo junto. Mas é caro. Caro. Entende? Então, Entende? mas... Entende? eu entendo. Mas eu falo, pô, peraí, tá bom, vai, é caro, eu entendo. Você não tem a consciência para entender que aquilo é um... É caro até precisar, irmão. Exato. Mas, pô, o que a gente pode fazer do lado de cá, enquanto política pública, né? Para fomentar equipamentos com preço mais acessível? Não, concordo. Entende? De repente, um incentivo para trazer empresa. Enfim, eu entendo. Entende? E o equipamento, a importância do equipamento, cara. Eu lembro que eu caí numa semana uma vez de moto.
Eu caí 2 vezes na mesma semana, hein, mano? Sobração não, mas... E é engraçado, né? Durante 10 anos eu nunca caí. Depois que eu caí a primeira vez, eu caí algumas. Eu caí na rodovia. Eu lembro que eu flambei frente e verso da mão, assim, ó. Braço, tal, frente e verso. Eu tava sem jaqueta e tava sem luva. Aí na mesma semana, foi aqui, ó, aquele rola que você toma aqui, ó, pá, lambe aqui, aqui. E na mesma semana, quando eu caí, cara, eu tava com equipamento. Nesse dia eu tava. A segunda queda. Ralou identicamente, no mesmo lado, a queda, assim, ó. Só que ralou só o equipamento. E acabou não ferindo, já tava cicatrizando, não feriu onde já tava ferido. Mas para você ver que a importância do equipamento. Se eu tivesse na primeira vez, só ia sobrar um pouquinho de dor, talvez ali um roxinho, mas moeu a mão na época. Não, né? isso... Tem algumas cicatrizes ainda do rola. Mas isso tem um impacto violento para a cidade, não é? Sim. Para a população Sim. como um todo. Porque a gente tira uma massa crítica indo parar nas UPAs. Exato. Entendeu? E isso acaba saindo do bolso da gente mesmo. Exato. Agora, quando o cara é internado na rede pública, meu, que tem que colocar pino na perna, tem que... Eu falando no termo popular, né? Mas tem que colocar as próteses, enfim, meu. É tudo sai do bolso do contribuinte, cara. Infelizmente. Agora, sargento, eu vou tocar num assunto, e aí eu quero deixar você muito à vontade, e a gente já está se encaminhando para o final, que é a questão da segurança pública em relação às motos. Né? E aí é um assunto espinhoso, e também não espero que a gente agora, aqui, em 15 minutos, resolva o problema, que não é assim. Eu sei disso, né? Mas aí eu fico olhando, fazendo um mapa das coisas. Eu fico olhando e fico vendo... cara me olhando aqui, né? Como é que a gente tem hoje esse nível de roubo de moto de alta cilindrada? A gente olha para o... Eu lembro que antigamente a gente tinha um roubo de alta cilindrada para as motos esportivas. Sim. Né? E da sua época de rota, você sabe muito bem. O que a gente falava? A gente estava falando de roubar motos esportivas para peça. Sim. Para venda, para desmanche. Ponto. E ali a gente tinha uma situação, um tipo de roubo. Que, de repente, o caminho para acabar seria incentivando as pessoas a não comprar, você zerava. Mas isso aí. Na maioria esmagadora, antigamente, a gente tinha um furto, na verdade. A moto estava parada e o levava a moto. O cara levava. Né? Eu fui vítima também. Pronto. Cara. Só para saber, eu fiquei com o carnezão também, rapaziada. Pronto. Agora a gente está vendo algo muito preocupante, muito violento, né? Vidas sendo tomadas por conta de... Frequentemente. Por conta de querer me exibir, por conta de querer... E aí, por favor, tá? Comunidade. Não, mas o que você está falando é fato. E fato. Nós temos que conversar os fatos. Agora, você sabe o que eu estava pensando um dia desse? Eu estava falando assim, bom, peraí, vamos lá. Esse cara, ele quer pegar a moto porque ele quer se exibir. Vai pro fluxo. Pro fluxo, beleza. Pega o robozão. Exato. Dizer. Mas aí entenda uma coisa. Ele não filma só o fluxo. Porque, veja só, a maioria das vezes ele nem filma o fluxo. Porque o fluxo está de noite. Está escuro. Ele está chapado. Ele está muito louco. E ele quer ficar lá esmerilhando a moto. Se você olhar as filmagens, é incrível. É durante o dia, onde ele está empinando. Sim. Dentro da favela, raspando. Favela não, né? Da comunidade. Ele está ali fazendo o que ele tem que fazer. E eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo, cara, está sendo alimentado porque as redes sociais pedem isso. Não é? As redes sociais deixam essa coisa aparecer. Um dia desse eu peguei aqui um perfil, que eu não vou falar, que eu já até fiz a denúncia. Lógico, para não fazer propaganda. Cara, só tinha moto roubada. É isso. O cara mostrando, fazendo... Estavam 5 ou 6, um com uma pistola na mão. E tudo moto roubada. Eu falo, cara, não é possível. Como o poder público deixa isso? Ou não pode regrar essa coisa com as redes sociais? Aí é o que eu falo assim, né? Hoje as redes sociais é um poder público paralelo. Mas não seria legal o poder público falar não pode? Eu acho que o governo ele não deve se interferir nas redes sociais, mas aí você vai me entender. Não deve haver interferência do governo porque está livre manifestação. Não, mas eu não estou propondo interferência. Mas eu estou propondo nesses casos aqui, eu sei, tipo de mas nesses casos, entendeu? aí eu vou chegar lá. O governo não deve se interferir na livre manifestação de ideias, desde que essas ideias não se tornem crimes. Porque a partir do momento que o indivíduo está usando droga, está exibindo armas,
tá exibindo produtos, em tese, produtos de roubo, frutos do roubo dele, esse indivíduo ele está cometendo um crime de apologia ao crime. Ele está fomentando com que outros jovens se sintam instigados a praticar também. Uhum. Infelizmente, cara, aí é uma reclamação minha, pessoal minha. Eu vou te apoiar. Eu né? coloco... Não, mas eu vou falar. Se eu coloco uma foto fardado, armado, a minha página, bum! Cai na hora. A rede social me rebenta. Me rebenta. Qualquer imagem que eu coloco fardado, ou falei de um tema mais de direita, que é natural, que a gente... Nossa, eu sou de direita, Sim, natural tá dentro do espectro. Está dentro do espectro, exatamente. Claro. É natural que eu vá publicar algo de direita, o meu engajamento é derrubado, mas derrubado com força. E aí você vê, infelizmente, o algoritmo, que ninguém manipula o algoritmo, o algoritmo é puro, ele é a inteligência artificial que detecta e empurra. Mano, não vem contar essa história para mim? Então, beleza, eu que sou policial... que estou ali mostrando um retrato do meu serviço, não estou exibindo nenhuma cena de violência, coloquei uma foto fardado, que em tese é algo natural, um policial fardado. Sim. O meu engajamento é derrubado. Aí o cara que é bandido, que muitas vezes está exibindo, não é artístico, é um clipe. Ele está mostrando, não é. Está metendo uma música do MC, está incentivando sim a molecada da quebrada a roubar. Esse cara tem o algoritmo dele entregue para milhões. O algoritmo entrega o conteúdo dele para milhões. Então é o que eu falo assim, igual eu falei, eu não defendo que o Estado regule as redes sociais. Porém, quem está à frente das redes sociais deveria, sei lá, cara, ter um mecanismo, sim, de fato, eficaz. Eu vou falar. Porém que aí se a gente começar a falar sobre isso, de repente a gente vai entrar em questões. Está por trás... Qual que é o interesse por trás, muitas vezes, dos donos da rede social? Cara, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. Vamos lá. Se você pega um povo... Isso eu escutei, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja verdade, sim. Eu escutei, porque eu não estive lá. Eu escutei que, por exemplo, tem uma rede social que é chinesa, e lá na China, essa rede social só distribui para as crianças conteúdo ligado à matemática, português, conteúdos voltados para a educação e a boa formação dos jovens do seu país. Porém, no nosso país só distribui funk e tudo que destrói a mente dos nossos jovens. Entendi. Porque um povo mais idiota é muito mais fácil de ser dominado. Eu acredito nisso. E se você parar para analisar, tem muita lógica nisso. Eu acredito. Então, assim, essa rede social também está sendo... O governo americano começou a bater pesado nela esses dias. Por quê? Falou, você está dando porcaria pro meu povo? Vai se lascar, rapa fora daqui. Então, assim... E a rede social é uma febre. Se você pegar crianças de 2 a 3 anos, até idosos, acompanham essa rede social. Então... Quando as pessoas falam para mim... Aí a gente já está entrando numa pauta de guerra virtual. Guerra cibernética. Guerra cibernética, é uma guerra virtual. Mas é real. Quando as pessoas falam para mim como parar com o roubo de moto, né? Aí vem as respostas mais óbvias, que é polícia na rua, comando. Isso faz parte do show, tem que ter, perfeito. Né? Mas eu respondo sempre a mesma coisa. Quer parar com o roubo de moto, de alta cilindrada, escambau? De alguma forma, bloqueie esse tipo de conteúdo nas redes sociais. Olha que lindo, uma audiência pública, redes sociais falar o seguinte, olha, que a gente aqui agora já chegou numa conclusão que esse tipo de conteúdo não pode passar mais, porque isso é apologia ao crime. Vocês vão ter que derrubar essa porcaria inteira. Concordo. Olha só, se eu não me exibo, eu vou pegar para quê? Para ir pro fluxo? Quem vai ver no fluxo? Como é que eu vou ganhar os seguidores? Ou se não, cara... Como é que faz Eu pra sou a ganhar? favor de não bloquear, não. Entendeu? De repente... É que hoje, se você pedir, algumas redes sociais fornecem, tá? Mas eu quero o seguinte, agora a rede social é obrigada a dar localização em tempo real do cara, esse cara que postou tá fazendo live, e é o seguinte, já tem que informar a autoridade policial para pegar esses criminosos. Eu falo direto. Porém, mais uma vez que eu vou falar para você, vai pegar os caras? Vai, beleza. Só que a gente tem que trabalhar na conscientização. É olhar para a molecada da quebrada e falar, ó, larga a mão de ser otário, que você está sendo mais um utilizado pelo crime
pra querer se aparecer nessa merda. E você vai ser mais um que vai morrer embaixo de um carro, vai tomar uma pá de tiro da polícia, às vezes num roubo, vai tomar uma pá de tiro muitas vezes da pessoa que você tá fazendo de vítima, ou vai puxar cadeia o resto da sua vida. Então para de ser otário, moleque. Vai estudar, vai ser alguém na vida, vai crescer. É isso, a gente tem que conscientizar, só que tem que conscientizar o jovem lá atrás, mano. Porque muitas vezes esse moleque que virou bandido, que já se envolveu no crime, esse aí, infelizmente, vai ser só... A gente vai ter que prender, tentar ressocializar, ou muitas vezes ele vai morrer num confronto. Essa é a resposta para uma pergunta que eu ia te fazer, justamente, que era a última pergunta, que é justamente como é que a gente pode melhorar essa questão da sensação do usuário de moto, principalmente na cidade de São Paulo, que hoje ele literalmente ele tem a moto e não pode andar. Eu sou esse. Eu tenho duas motos, uma eu não posso andar. Eu tenho alguns amigos, inclusive, durante a campanha eu fui no podcast dele, do Fuma. E o Fuma a gente trocou uma ideia sobre isso aí, né? E eles também, ele tem vários clientes. A oficina dele, ele tem, sei lá, deve ter umas... Até mandar um abraço pra ele. Ele deve ter umas 20, 30 motos ali na Zona Leste. E, cara, ele falou, rapaziada, não consegue botar a moto na pista. Não consegue botar a moto na rua. Aí bota na carretinha, puxa até na rodovia para depois tiringar. Então, assim, infelizmente até num dos meus últimos serviços na rua, na rota, teve um robozão, né? Uma 1200 BM, o moleque veio e o moleque tá nem aí, acabou de roubar a moto, trombou o pinote, aquele pinote enlouquecido, veio na salinha, veio de frente com a viatura nossa, deu no meio, mano. Acabou com a viatura e acabou com a moto. A moto... E o moleque ainda, pior, o desgraçado saiu zero. O moleque saiu em pé, mano, não arranhou um braço. E assim... Acabou com a moto, graças a Deus o cara tinha seguro, enfim, o seguro cobriu a viatura. Mas assim, cara, tá complicado. Você não consegue sair final de semana. Nós temos algumas ideias, algumas propostas, estamos levando para o nosso, tanto o governo municipal quanto o estadual, para tentar melhorar, amenizar, pelo menos nos corredores principais onde é transitado, com os motocicletas de alta cilindrada. Porque, cara, eu sei. Você colocou na pista final de semana, os caras vão meter o revólver. Não tem ideia. Os pivetes já tá ali, ó, pra cima e pra baixo, pra grudar. Isso aí a gente sabe. A gente tem ciência disso aí. Estamos trabalhando algumas ideias. Até uma resposta aí pro Fuma, pra toda a rapaziada dele aí, pra galera. Eu falei que ia correr atrás disso aí, estamos correndo. E assim, cara, em breve aí eu espero que a gente consiga efetivar pelo menos os corredores mais utilizados para ter um patrulhamento de moto mais eficaz. Entendeu? Então, e aí a polícia, a Guarda Civil, que agora não é mais guarda, é polícia, faz parte de um papel, tem um papel relevante. Sim. Nisso. A gente aumentou o efetivo na rua. Irmão. Isso foi uma puta vitória. Exato. Quando eu olhei, eu falei, cara, isso é uma vitória pra gente. Está sendo adquirido agora, o prefeito adquiriu 2.500 motos, né? 2.500 motocicletas para o patrulhamento com moto, cara. Incrível. A gente precisa ter isso aí. Porque, querendo ou não, o que pega a moto é outra moto. Não dá. Com a viatura, o moleque quebrou aqui, meu. Passou na pinguela com... Já era. Você perdeu. Perdeu de viatura. É isso. Sargento, olha só, eu queria agradecer. Eu sei que a gente tem que controlar o tempo aqui. Eu queria ficar aqui conversando. Até é louco, eu também. Se deixar, cara, infelizmente, mas a gente marca A gente vai marcar. Eu vou fazer o seguinte... Parte 2, cara. Eu vou também... A ideia do podcast, ele vai se expandindo aqui. Sim. Então a gente agora vai ter um quadro chamado Tô de Moto por Aí. Certo. Eu vou rodar de moto Da por aí, hora. então não sei o quê. E eu vou dar uma chegada na câmera lá. Demorou. Então vamos tomar um café, Fechou. vamos lá bater um papo rápido, Vai ser curto legal. também. Eu queria agradecer de novo a presença de vocês aqui, né? Eu que agradeço, meu irmão. Eu acho que é importante a gente fazer essa marca, mostrar a figura humana de um político, mostrar a figura humana. Sim, Não é concordo. só o meme do se aprume aí, né? Exatamente. Então, a figura de alguém que serve, isso é muito importante, de alguém que tem uma preocupação genuína, tem as suas limitações de ação, porque todo mundo tem as suas limitações Não de tem ação. jeito, cara. Mas Nós vontade estamos- a gente tem pra caramba. É isso. Então, te agradecer. A vontade é um pouquinho que a gente conseguir realizar, tá ótimo. Viu? Deixa aqui ó, com você para você finalizar esse negócio. Dá o recado para quem que você quiser, para a população de São Paulo, Boa. pro moleque que tá fazendo besteira. Fique à vontade. Melhor do que eu terminar é você terminar esse episódio. Primeiramente, quero te agradecer, Imagina. Ângelo, por poder me receber aí, por A casa é sua. abrir essa oportunidade aí pro seu público, pra gente estar conversando, cara. Eu acho de extrema importância. Igual eu falei, eu tenho uma experiência no mundo das motos. É algo que eu gosto. Infelizmente, eu não ando mais de moto também. Mas eu quero, de coração mesmo, agradecer por receber a gente aí e dar essa oportunidade de falar com a rapaziada.
E pra rapaziada aí, vamos falar primeiro aí pra rapaziada de alta cilindrada. Boa. Pode ter certeza, estamos correndo atrás aí para que em breve vocês possam, de fato, praticar o esporte, que eu sei que é alta velocidade aí, e não abrir mão, e poder pelo menos ou criar até mesmo um canal. passear, né? Exato, Enfim. passear, enfim, exato. Para praticar o seu esporte ou andar com o seu bem. Isso. Poder andar, transitar com o seu bem, sem estar correndo naquela ansiedade, naquela neura de que pode ser vítima de um roubo a qualquer momento. Isso aí a gente está trabalhando, temos conversado com o secretário de Segurança do DERIT, secretário do município Orlando Morano, e eu tenho certeza que em breve terão respostas positivas. Boa. E para a rapaziada, para a molecada que está no corre aí, em cima da motinha, pode ter certeza que a gente está olhando por vocês também. Igual eu falei no começo, quando eu falei que... Eu não falei que sou contrário ao aplicativo, principalmente eu falo com relação à garupa, mas pode ter certeza que nós estamos pensando em algo que seja bom para vocês, pensando em vocês e no usuário. Nunca, meu irmão, nunca, rapaziada, a gente vai estar pensando em deixar vocês de lado aí em benefício nosso próprio ou benefício de empresa, irmão. Na bola do zóio aqui, rapaziada, estamos correndo junto aí, pode ter certeza que o que for de melhor, nós vamos moer ali, vamos fazer um extrato, vamos trocar ideia tanto com o poder público quanto com as empresas para que, de fato, possa trazer algo bom que seja para você e para o usuário. Pode ter certeza. Conta com a gente lá, tamo junto. Maravilha. Beleza? Eu vou aqui me despedindo, vou aprendendo também. Na bola do zóio. Gostei. Isso aí. Já anotei aqui. Anota aí, Douglas. Na bola do zóio. Nós vamos usar direto esse negócio aqui agora, tá bom? Na bola do zóio aqui, eu queria agradecer que você tá aqui com a gente. Mano. Tá Tamo bom? junto. Obrigado, Duda. Obrigado, Bruno. Tem mais 2 camaradas que estão lá dentro. Como é o nome lá do... Zé Neto da Shopee. O Zé... Zé Neto da Shopee. Muito obrigado. Ele tá lá. Aê, Luquinha. E eu espero que você tenha gostado. Deixa o caminho aberto para você chegar até o político. Fale mesmo. Se aproxime do político. Ele que vai te dar voz para algumas coisas, né? Deixe de lado um pouco daquele lance, daquela coisa de disputa, de lado, de não sei o quê, porque ele é alguém que fala em nosso nome. Aproveite essa oportunidade. Tá bom? Obrigado de novo. Obrigado, eu espero que você tenha gostado desse episódio, que esse seja um episódio que te inspire a sair um pouco da inação e poder até cobrar as coisas, poder falar, poder se aproximar desse mundo da política. E é isso. Tamo junto. Vamos que vamos. Valeu. Até o próximo. Vejo vocês no próximo episódio. Vamos embora. É isso. Na bola do zóio, hein? Na bola do zóio.